nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti agora, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, como nós cantamos, tenha liberdade dentro de nós, para trazer em nós e fazer em nós as transformações necessárias, a limpeza que precisamos, a cura que precisamos, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade, Senhor, onde chegar essa gravação. Espírito Santo, fala conosco profundamente. Nós precisamos ser limpos, limpos pela Tua palavra, Senhor. Limpos pela verdade. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero abençoar a todos em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Diga amém. Muito bem. Hoje nós iniciamos uma série chamada Casa Limpa. Eu quero convidar você para abrir no livro de 1 Pedro. Muito bem, 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 5, que é o tema, o versículo base para a nossa série. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, como quê? Mais forte? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a Bíblia está nos dizendo que nós somos casa. E não diz que é qualquer casa, mas a Bíblia nos chama de casas espirituais. Agora eu quero que você pense aqui comigo. Se somos uma casa, casa de quem? Para quem habitar? Quem? Deus, o Espírito Santo em nós. Ele, quando fez a obra do Calvário, e ele não estava agora só... a obra de Jesus nos proporciona se tornarmos casa, amém? Não é tremendo isso? Eu e você nos tornarmos casa de Deus, casa para o Senhor habitar. E se somos casas, vamos pensar, fica meio estranho você tentar imaginar uma casa sem janela e sem porta, sim ou não? Não é esquisito? Toda casa tem porta e tem janelas. A Bíblia também nos chama de templos. Templos têm portas e têm janelas. E é um pouco disso que nós queremos falar. Porque o tema da nossa série está falando sobre casa limpa. Porque a palavra de Deus dentro de nós, ela vem também como limpeza para o meu coração e para o seu coração, sim ou não? Então, que você nessa série possa abrir o coração, para que Ele faça as limpezas necessárias.
E interessante que essa semana eu passei por uma experiência que depois que eu terminei de viver aquilo, eu entendi por quê. Mas essa semana no meu trabalho aconteceu algo muito interessante. Eu gerencio uma concessionária de uma marca, e é uma concessionária bem grande, 4 andares. E no último andar, no canto do último andar, imagine esse último andar, e no cantinho, quase ninguém sobe lá. Mas quando terminou a obra, ficou num canto alguns entulhos, algumas ferramentas antigas, algumas coisas que precisavam ser descartados. E aí o que aconteceu? Aquilo passou 1 mês, 2 meses, uma pessoa responsável teria que tirar aquilo dali, né? Tinha que tirar, dar destino para aquilo lá. E aí o que aconteceu? Foi passando 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e aquilo lá. Mas aí o que aconteceu? Essa semana acabou acontecendo o que não deveria acontecer. Porque aquilo que estava ali, as pessoas começaram a entulhar outros objetos ali. Começou a virar um depósito de descarte. E ainda que aquilo não fosse, em aspas, minha responsabilidade de remover, mas chegou num momento em que o chefe quis ver aquele canto. E aí, obviamente, sobrou para todo mundo. E aí eu fiquei bravo, fiquei chateado, tal, isso não era meu, e não sei o quê, e foi, porque acabou pondo o dedo numa ferida ali, né? Mas aí o que acontece ali? Quando acabou o dia, eu estava indo embora, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse assim: filho, assim é com a sua vida. Nós não podemos negociar com lixo. Sabe o que acontece? Não era seu, mas você deveria ter se incomodado com o lixo dentro da sua casa. Aquele lugar que estava ali, ainda que alguém era responsável por remover, mas você conviveu com aquilo de tal forma que se tornou comum. E um lixo foi adicionando outro lixo, até que aquele lixo trouxe problema para quem? Para aquele que estava convivendo com o lixo. Joe. E aí tive que tomar uma atitude, rapidamente aquilo se deu destino. Mas muitas vezes nós fazemos assim. Nós, como casa de Deus, colocamos num quartinho, foi até providencial aqui. Pegamos um tapete, levantamos o tapete, depois eu cuido disso. E o Espírito Santo quer trabalhar dentro de nós como casa de Deus, como uma casa espiritual, de tal forma que ele tem o quê? Acesso aos nossos corações, à minha vida, à minha casa. Eu como casa, para que cada cômodo, cada parte, cada cantinho, ele possa tirar as poeirinhas, tirar aquilo para que aquele lixo não te traga problema. Então, hoje nós vamos abordar um assunto de extrema importância. Talvez, espero, do fundo do meu coração, e eu creio nisso, que talvez para muitos isso não faça tanto sentido. Você fala, graças a Deus eu sou livre de tudo isso. Mas eu fiquei consultando a Deus, meditando nisso, porque vai chegando algumas informações, você vai lidando com
alguns aconselhamentos, e você vai identificando isso. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu falei, eu tenho que abordar. Mas hoje, de uma forma bíblica e de uma forma informativa também, um alerta para nós, né? Eu quero falar sobre um dos conteúdos que tem mais crescido no mundo, um dos instrumentos mais destrutivos de famílias, onde tem prendido uma série de jovens. Eu vou falar hoje sobre pornografia. E nós vamos entender como isso não é sério, é seríssimo. Eu quero mostrar para vocês alguns dados aqui. Foi feita uma pesquisa, vocês estão vendo bem? Todos estão vendo? Se não, acho que vão ter que mudar de lado. Eu espero aqui para a gente falar. Tá claro? Tá evidente aqui? Dá para enxergar bem? Diga assim, a Bíblia diz que o Senhor virá como um sabão de lavandeiro. Malaquias 3 fala isso. Deus, ele vem como um sabão de lavandeiro. Para o quê? Limpar a casa, irmãos. Limpar a minha vida. Mas olha essa pesquisa feita. Uma pesquisa feita com 12.600 pessoas, sendo que 37,2 pesquisados são mulheres, 62,8 homens. Vamos passando. E olha esses números. Estou aparecendo aqui, tá bom? Tranquilo? Oi? Isso. Cristãos foram pesquisados aqui. Agora, pasme nesses números. A idade que tiveram o primeiro contato com algum tipo de conteúdo, algum consumo pornográfico. 6,3 menores que 8 anos. 43,5% de 8 a 12 anos. E 43,5% também de 13 a 17 anos. 4,8% de 18 a 40 anos. E 1,9% acima de 26 anos que não teve nenhum tipo de contato. Irmãos, é para alarmar ou não? Se você for aprofundando nos estudos, você fica abismado o quanto isso vai aprofundando. E quão destrutivo é. Então eu quis trazer alguns dados, porque tem assuntos que muitas vezes a pessoa tem um pouco de receio, né? E tratando desta geração, isso tem sido um dos gigantes que tem minado a força desta geração. Então, nosso intuito com essa palestra, com esse conteúdo que nós vamos apresentar aqui, não é expor ninguém de forma alguma, mas é o quê? Fornecer condições, ensino, palavra, um caminho para que esse gigante seja derrubado. Diga assim, para todo gigante, Deus tem uma pedra. Então diga assim, eu tenho uma pedra. Amém? Talvez você fale, Lê, esse conteúdo não faz sentido para mim. Mas querido, pode ter alguém do seu lado escravo disso. E o nome dado é escravo mesmo. Porque isso causa um grande estrago. Tela seguinte. Olha esse dado. Foi lá. Olha esse dado que é extremamente alarmante. Esse conteúdo, 59,3% é utilizado por esse carinha aqui. 59,3% é utilizado, é acessado pelo celular e 36,3% pelo computador, pelo um PC. Então, isso está mais escancarado e mais fácil
Quem hoje não tem um celular? Quem não tem um celular aqui, levanta a mão. Quem não tem? Todo mundo tem. Não existe quem hoje não tem, né? Vamos seguir. Trazendo algum. Dessa galera pesquisada, 57% responderam que continua vendo. Estamos falando de quase 13 mil pessoas. E olha um dado falando um pouco sobre a frequência desses acessos. 6,2 todo dia. 6,2% dessas pessoas pesquisadas acessam todo dia. 7,2% uma vez por mês. E 42,5% uma vez por semana. Agora, olha isso aqui, por isso que a gente está trazendo isso. 66% querem parar de consumir e 50% não sabem onde pedir ajuda. Se entende que passam problemas, entende que aquilo faz mal, mas não sabe a quem recorrer. Cara, nós estamos falando de pessoas cristãs. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos adiante. E aqui entra um ponto. Pontos que te ajudará a pôr o lixo para fora. Amém? Então, agora que a gente vai entrar um pouco aqui, eu quero fornecer aqui 5 dicas, vamos dizer assim, que pode nos ajudar a nos livrar disso. E você vai entender que as dicas que nós vamos dar aqui pode se aplicar até outros tipos de áreas que precisam ser limpas. Hoje tem sido muito comum a troca de nudes via WhatsApp. Recentemente parece que teve uma pessoa que estava num programa ao vivo com a tela do celular e acabou entrando, sendo exposta. E isso no meio... Por quê, queridos? A pessoa que consome isso não tem cara. Você pode... O idólatra tem cara. Às vezes ele tem lá mostrando uma imagem que ele adora. Sim ou não? Uma pessoa que pratica lá, de repente, determinada religião, faz uso de alguma coisa, algum objeto. Mas e aquele que está dentro de uma imoralidade? Daquele que está dentro de um consumo como esse, não tem? E às vezes o negócio é tão sério, não sabe lidar com aquilo e se enfiam mais e mais. Então hoje, talvez você que está nos vendo, seja uma pessoa que precisa de cura nessa área. E a palavra de Deus tem remédio para isso. Esse gigante, não existe gigante que seja tão alto que Deus não tenha uma pedra para acertar na cabeça certeira para derrubar esse gigante. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas um primeiro ponto aqui. Diga assim, antes, eu sou um jovem forte. Só que isso tem que ser muito mais do que uma confissão. Nós precisamos trilhar um caminho onde, ao invés da minha força ser minada, a minha força é acrescentada. Quem gosta de videogame aqui? Vixe, rapidinho, hein? Ó. Mas não tem um joguinho que você vai andando num caminho, sua força vai para acabar e você vai passando as medalhinhas lá, não sei o que, vai sumindo, a sua vida vai... É mais ou menos isso, cara. Nós precisamos o quê? Trilhar no caminho. Qual é esse caminho? É o caminho da palavra, onde eu a cada vez mais e mais eu vou me tornando mais forte, mais semelhante a Ele. Mais santo na presença de Deus, mais consagrado a Deus, amém? Mas eu quero te dar aqui 5 pontos para tratar exclusivamente dessa área. Primeiro ponto, se chama arrependimento.
E cara, deixa eu te explicar de uma vez por todas o que é se arrepender, porque as pessoas hoje não sabem definir arrependimento. Arrependimento, queridos, não é só chorar. As pessoas podem provar um profundo arrependimento, às vezes sem sair uma lágrima. Isso se chama quebrantamento. Se a pessoa está quebrantada ali chorando, muitas vezes acompanha o arrependimento. Mas o arrependimento não é choradeira. A palavra arrepender vem do grego chamado metanoia. Quem já ouviu essa palavra? Metanoia quer dizer mudança de rumo. Então, a primeira dica que nós queremos deixar aqui para vencer esse gigante, vencer esse problema da pornografia, qual é? Arrepender-se. E arrepender-se, como eu disse, vem do metanoia, quer dizer mudança de rumo, mudança de caminho. Então percebe que arrependimento não é só parar. Não é só, aqui está o erro, eu chego aqui, paro. Não, é mudar. É pegar um outro caminho para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Efésios 4, 28. Vamos ler? 4, 28. Aquele que roubava, não roube. O que ele faz? Aquele que fazia isso, aquele que estava, de repente, consumindo um tipo de conteúdo desse, para. Só que o texto não termina aí. O texto termina, pelo contrário, agora trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Você percebe que, então, uma definição de arrependimento aqui está bem evidente? Então, aquele que pecava, que roubava, não é só parar, ele para, mas agora ele toma um outro caminho. Isso é arrependimento, mudança de mente, mudança de mentalidade. Quantos estão entendendo? Quando o Senhor exorta a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:5 diz lá assim: eu aconselho-te que de mim, eu aconselho que você se arrependa. Volte lá aqui, ó. Lembre-se, pois, de onde caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Então percebe que arrependimento não tem a ver só com parar, mas uma mudança de lugar. E isso tem que acontecer nessa juventude, provar de arrependimento. Às vezes vem e fala assim, pô, mas ali, cara, eu orei, eu tenho chorado. Cara, mas você está mudando o que você fazia? Arrependimento é tomar um outro caminho. Começa aqui, começa nas nossas atitudes, nas nossas ações. Isso é arrependimento. É muito mais do que um choro. Outro ponto. Olhe que, tratando ainda dessa questão, a pessoa que está presa dentro de, sendo escrava, ou não sabendo como lidar com isso, e por vezes com o celular na mão, com as facilidades na mão, e isso está tão escancarado, você pode muitas vezes seguir alguém, cara, que tem um conteúdo lá esportivo, de música. De repente ele resolve fazer um post de uma mulher de biquíni ou um cara mostrando aqui o corredor. Tipo, pá. Porque a gente fala só do homem, né? Mas tem os dois lados. Porque, olha a pesquisa, 36% tinha mulheres. E tem um outro dado que eu não trouxe aqui, o público que tem mais crescido no consumo são as mulheres. Sério. Então, percebe aqui algo. Quando eu falo de arrependimento, a pessoa que tem que entender, cara, você tem que entender,
Se você está consumindo esse tipo, você tem que olhar para essa pessoa e enxergar que aquilo que você está vendo, ou alguém está vendo, você tem que olhar para aquela pessoa e mudar a sua forma que você está enxergando aquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa é a imagem e a semelhança de Deus, cara. Nós temos que olhar para essa pessoa, quando a pessoa vai se deparar com esse conteúdo, ela tem que entender que fala assim, meu, peraí, quem é aquela pessoa? Aquela pessoa não é um objeto de prazer, de exposição sexual. Não, ela é uma imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que olhar aquela pessoa e falar, não é assim que Deus está vendo essa pessoa. Jesus morreu por ela. Cara, só de entender isso já causa um choque. Porque percebe que muda a forma de ver. Estou entendendo? Terceiro ponto, sobre arrependimento, mudar a forma de pensar, tomar um outro caminho não patrocine isso. Não patrocine isso. Eu não me lembro com exatidão, mas são mais de milhões de downloads feitos diariamente sobre conteúdos pornográficos. Sério, né? Mas como que eu estou patrocinando isso? Cara, se você recebe um conteúdo e você clica, patrocinou. Porque é por isso que eles ganham. Quem conhece um pouco mais sobre como funciona essas questões de clique, download, consumo, está na frente, aquilo vai se tornando evidente, vai se tornando relevante. Então, cada clique que a pessoa está consumindo aquilo está patrocinando essa indústria maligna. Queridos, não é à toa que nós estamos recebendo isso. E trazendo isso para os nossos dias aqui, tratando isso com seriedade sobre a luz da palavra. A Bíblia fala da igreja de Coríntios que tinha problemas sérios nessa área. Então, queridos, nós estamos aqui trazendo ensino e conteúdo para esta geração saber como se manter firmes. Porque nós sabemos como que é. Segunda dica que eu quero deixar aqui. Confissão. Diga, confissão. É pôr para fora, cara. Eu sei que isso no meio da igreja tem sido roubado um pouco. É assim que eu vou chamar. Porque o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vamos ler esse texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Cara, se está atravessando um problema desse, procure alguém. Procure um líder. Procure alguém que pode te ajudar. E isso é com todas as áreas, não é só com essa. Porque diz que quando há confissão, a pessoa o quê? Recebe o quê? Cura. Eu fui, na minha juventude, presa com esse tipo de ataque. Era preso. E quando houve cura para a minha vida? Quando eu passei por arrependimento e confessei. Eu pus para fora, coloquei aquilo. Sabe, acontece que muito o pecado da imoralidade, esse pecado desse consumo por pornografia, muitas vezes está de mão dada com orgulho. Então, como que a pessoa vai passar por Tiago 5,16? Como que ela vai revelar isso? Às vezes está sendo tentado porque essa pessoa pode te ajudar. Você vai, lógico que você vai buscar alguém que seja maduro para isso.
Você não vai sair abrindo sua vida para qualquer pessoa, mas tem pastores, tem líderes, tem até pais, que são homens e mulheres de Deus que podem te ajudar, que pode ir lá e falar assim, cara, como que você está lidando essa semana com isso? Não, eu estou bem, não, eu não estou legal, ou então de repente, cara, eu estou sendo tentado, ora por mim agora. Por quê? Muito melhor você confessar uma tentação do que confessar uma queda. Amém? Então que nós precisamos entender esse caminho da confissão. Diga, confissão, com oração, com arrependimento, traz cura. Eu creio nisso. Terceiro ponto. Como lidar com isso? E esse é um pouco forte. Mas diga, pode falar, Lê, porque eu sou forte, eu aguento. Pratique a regra de ouro. O que é isso? Acho que a pastora Cibele conhece. Eu acho. Não tô te denunciando, amém? Bom, mas eu não posso ficar sozinho nessa. Você, Juninho, conhece? Não. Vixe, fiquei sozinho nessa. Mas a regra de ouro é não faça para os outros o que você não quer para você. Então a pessoa tem que entender, da mesma forma que você não gostaria de alguém estar acessando um conteúdo que fosse lá algum parente seu, a irmã de alguém, filha de alguém, mãe de alguém, pai de alguém, irmão de alguém. Então não olhe a filha dos outros, não olhe o filho dos outros. Amém? Entenda que aquela pessoa, você fala, não vou consumir isso. Ali é um filho de alguém, cara. A mãe, ou a mãe de alguém, pai de alguém. Que nós possamos, entende que é mudança de mentalidade? Nós estamos trazendo conteúdo aqui para mudar o jeito de enxergar isso. A forma de olhar isso. Quarto ponto. Antes eu quero ler um texto. Está no livro de Jó, capítulo 2, versículo 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Bildade, Zofar, tinham combinado de ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Então percebe que, puxa, ele está passando mal, a pessoa é escrava daquilo, não sei por que a pessoa entrou naquilo, mas eu não vou consumir aquilo olhando aquela pessoa desse jeito, muito pelo contrário. Obviamente que para orar você não precisa enxergar, amém? Não precisa ir lá, não, eu estou vendo porque eu quero interceder, não, não. Vocês estão entendendo, está todo mundo inteligente aqui. Ore. Ore daqui, irmãos. Entenda isso, que você não quer para você, que você não gostaria de ninguém da tua família entrando nisso. Amém? Então eu também não vou consumir isso. Se depender de nós, aquilo morre, aquilo acaba, aquilo não vai ter a nossa audiência, aquilo não vai ter o nosso clique. Aquilo não vai ter o nosso compartilhamento, muito pelo contrário, conteúdos como esse, estamos aqui para arrancar, saquear uma geração do inferno, desse tipo de prisão, de arrancar esses jovens, de poder fornecer dentro da palavra um caminho de cura, um caminho de libertação, amém? Em nome de Jesus. Quarto ponto. Seja radical. Se você quer lidar com essa área, queridos, aprenda uma coisa, seja radical. Se está travando batalhas nessa área, seja radical. Tolerância
zero. A palavra do cristão é o quê? Sim, sim, não, não. Por que eu tenho que ter tolerância zero diante dessas coisas, irmãos? Porque um abismo chama outro. Quantos dessa caminhada, queridos, ouvindo confissões, começa lá com uma série que de repente não é explícita, né? Algumas cenas, mas insinuam, e aquilo desperta desejos, desperta curiosidades. Ah, mas não tem nada a ver. Aí o próximo episódio também, ou um programa de televisão, e vai também, ou um livro que descreve, começa a ler um livro, ou um filme que você começa a ver, e daqui a pouco aquilo, calma aí. E daqui a pouco aquilo começa o quê? Enredar a pessoa, despertar a pessoa, curiosidade na pessoa, e ela quer o quê? Dar o passo seguinte. Não fica só naquilo. Por isso que nós precisamos ter o quê? Tolerância zero. Ser radical. Ah, Lê, hoje é um termo que tem sido, cara, você é muito religioso, não é bem assim as coisas, né? Cara, você é crente muito quadrado, nós somos a nova geração, não é bem assim, não é o que que tem, não tem nada a ver. E a força da pessoa vai sendo minada. E aquilo começa martelando conceitos errados, conceitos sensuais, conceitos muito diferentes dos nossos padrões da palavra. Diga, eu preciso ser. Você já ouviu falar no seu Lunga? Alguém já ouviu falar? Seu Lunga? Seu Lunga era um tiozinho que era assim, tolerância zero. Já. Cara, nós temos seu. Não vou falar crente seu Lunga, não. Ele era muito ignorante. Mas com o pecado não se brinca. Por que que eu estou hoje trazendo um assunto como esse? Cara, você é louco, trazer esse assunto para dentro da igreja, piriri, popopó, sou louco, pode chamar. Mas se não, em nome de Jesus, se não tiver ninguém aqui que precisa ser liberto, você vai ser um agente de transformação na vida de alguém. Isso vai ser ensino para você ajudar alguém, para que você seja provocar transformação em pessoas. Você crê nisso? Aleluia. E deixa eu continue me amando, amém? Que eu vou te falar agora. Vou até tomar uma água. Checa o que muitas vezes você anda curtindo, cara. O que você anda seguindo, né? Porque às vezes tem uma galerinha que não tem nada a ver com a vida de ninguém, a pessoa posta o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Mas, cara, se você quer manter a sua vida legal, cara, filtro que nós estamos vendo. E as redes sociais têm sido. Nós vamos falar numa das séries sobre influências. E as redes sociais têm sido uma bomba de influências. Nós, como pais, não é ligar as duas antenas, são ligar sei lá quantas, pôr o radar. E nós, como jovens, temos que tomar cuidado. Por isso, cara, se você quer manter. Eu tava bem ali. Outro dia alguém dizia assim: eu estava bem, mas aí eu acessei um negócio lá e apareceu um treco na minha frente, aí já era. Então você sabe, cuidado diga assim, eu tenho que tomar cuidado com as raposinhas, com as portinhas que se abrem, com as brechinhas. Pode ser pequenininho, mas daqui a pouco vai entrou, roubou. Quinto ponto e último. Jesus
te satisfaz. Nossa, Ale, como você é espiritual, né? Trazendo um tema desse. Cara, quanto mais você tiver Jesus, mais cheio dele, menos você vai ser atraído para essas coisas. Eu quero te convidar, vocês gostam de imaginar ou só o Ale que faz isso? Imagina, às vezes eu ouço uma história, leio, parece que eu viajo assim. Imagine o Éden. Uma árvore não podia? E as outras? Livremente. Agora, tinha tantas árvores, por que o cara eles foram comer da que não podia? Diga, por que, Ale? Porque não comeram a que podia. Porque se vocês estão com barriga cheia, irmãos, com aquilo que você pode, você não vai ter fome daquilo que não. Então não se trata só de não comer aquilo. Não come dessa, não peque. Porque muitas vezes nós falamos assim, jovem não peca, jovem não peca, para de pecar, em santidade. E muitas vezes, cara, você tem que também mudar o olhar. Não é só não comer, mas é comer o que pode. Se encher do que devemos. Se alimentar de Deus, ser cheio de Deus. Se tivessem sido alimentados do que podia, não, obrigado, estou satisfeito. Jesus é a nossa, nos satisfaz. É disso que eu estou falando. Então, muitas vezes, cara, e outra coisa, presta atenção. O fato de você lidar com isso, eu estou te fornecendo algumas dicas, isso não significa que não seremos tentados. Mas quando formos tentados, porque somos tentados, sim ou não? Jesus foi tentado, cara. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Então, porque ele foi tentado em tudo, ele sabe exatamente as batalhas que nós passamos. E ele mostrou que como homem, mesmo sendo tentado, aquilo não deve culminar em uma queda, num erro. Amém? Então aqui, muitas vezes, nós vamos talvez falar também aqui, como evitar a queda. Como evitar as recaídas. E aí nós vamos entrar em várias coisas, vários pontos. Não simplesmente desse conteúdo. Mas como evitar algumas recaídas. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E aqui, eu quero trazer uma coisa, que um dos pontos você tem que entender a sua vontade, de repente se isolar, ficar sozinho, daqui a pouco bate uma bad, né? É bad? Acertei, né? Bad dá para arriscar falar inglês. Tem um professor ali de inglês. Tá certo, Lucas? De boa. Aí fica quietinho, tal, aí tá pensando não sei o quê. Aí tá lá olhando o feed. Aí você vai se isolando, fecha a porta do quarto. Cara, para tudo! Quando você se tiver vontade de se sentir sozinho, lembra de Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Vai buscar. Nem que for para você entrar o seu quarto lá e gritar, como eu fazia, cara. Sabe o que eu fazia? Tinha hora lutando com várias coisas. Eu ia pro quarto lá, ajoelhava e falava, Deus, eu tô cheio de vontade de fazer a maldade. Diga assim, um coração contrito, ele não despreza. Todas as vezes que eu fui para ele ali, falar, Senhor, eu tô aqui cheio de vontade do erro, da maldade, de querer errar, de querer pecar, de fazer as coisas erradas. Eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim, então me ajuda. Pá, sai de lá forte, porque ele te socorre no momento da luta. E sabe qual uma das mentiras de Satanás no momento da tentação? É o quê? Vê se você já ouviu o que eu vou falar agora.
Ah, eu caí porque a tentação foi muito grande. Você já ouviu? Eu já ouvi. Diga assim: a Bíblia diz que Ele não permite que venha a tentação acima do que você possa suportar. E eu quero falar um pouco agora, vamos para frente aí, sobre as consequências. Talvez fica meio esquisito isso daí. Consequências versus consequências. Por que isso? Porque na verdade, quando a gente vai falar de com alguém que fala assim, Ale, eu não consigo parar de consumir. Isso é muito forte, eu não consigo parar de consumir aquilo. Quando eu vou ver, eu estou clicando, o negócio é mais forte que eu. Deixa eu te dar uma ilustração, duas na verdade. Imagine que você tivesse uma bomba instalada no seu celular. Uma bomba capaz de fazer um estrago no seu PC. E se você desse um clique lá, ai, tá tão forte, ai, pof! Minha pergunta é o seguinte: você conseguiria parar ou não? Seja de qualquer pecado, irmãos. Dá, não dá? Por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque muitas vezes nós não acreditamos na consequência do pecado. Nós não acreditamos no mal que é aquilo, na bomba que é aquilo na nossa vida. Então, por não acreditar na consequência daquilo, não, aí você fica, não é mais forte. Não, por isso que eu estou trazendo essa ilustração. Imagine se desse um clique aqui e o negócio explodisse. Deus me livre, eu não vou acessar. Vou mudar o jogo. Hoje estou cheio das mudanças aqui. Imagine que alguém chegar em você e falar assim, cara, se você parar de consumir isso por 30 dias, no final tem um saco aqui de 1 milhão de barras de ouro. Você acha que a pessoa para ou não? Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas não estão enxergando a consequência que traz uma vida de santidade. Vale a pena se guardar. Vale a pena manter puro o seu caminho. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra, tomando aquilo como verdade. Por isso as consequências do erro, mas as consequências de uma atitude errada, mas existe a consequência da palavra, da verdade que você entende, que você pratica. Colhemos também fruto disso. Deus nos traz, existe um benefício em andar nos caminhos do Senhor, andarmos em retidão, andarmos em santidade, amém? Não estou entendendo. Próximo. Diga assim, tem jeito para toda sujeira. Próximo. Vamos gritar, porque aqui tem um megafone ali, né? Bem forte. No 3, amém? Diga assim, 1, 2, 3. Tem jeito para toda? Tem. E agora nós vamos ler. Qual que é o jeito? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, queridos? Hoje eu quis trazer esse ponto para nós hoje refletirmos, darmos atenção no que colocamos diante dos nossos olhos. Amém? Porque somos uma casa. Você é casa. Uma casa espiritual. Uma casa de Deus. Amém? E nós não vamos abrir a nossa casa para qualquer coisa entrar. Amém? Eu tenho certeza que você que está aqui,
não abre a sua casa para qualquer pessoa entrar. Amém? Mas e se entrou ali? E se você cometeu algo? E se o lixo está lá? O sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa. Amém? Amém? Que possa haver em nós um desejo de sermos uma casa favorita de Deus. Não é gostoso quando você, aquela pessoa, contrata lá uma pessoa, né? As irmãs que estão aqui vão orar até em línguas agora. Quando você contrata lá, vem a faxineira e você sai de casa, ela fica lá trabalhando lá o dia inteiro. Quando você nem abriu, irmãos, a porta do apartamento lá, você já está sentindo aquele cheiro de limpeza em casa, né? Sim ou não? E você, ô glória a Deus, você já entra ali, não é gostoso, cara? Por que que a gente acha, fala a Deus, né? Por que que a gente acha, cara, que com o Espírito Santo é diferente? Amém? Ah, mas o Espírito Santo vai sair de mim. Não é disso que eu estou falando, queridos. O que eu estou falando, que Ele é o nosso ajudador. E que o fogo do Espírito Santo possa queimar tudo aquilo que é lixo nas nossas vidas. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Em nome de Jesus. Você que está nos vendo, isso também é para você. Muitas vezes você está lutando com esse gigante, mas o Senhor quer te dar uma pedra hoje, que é a palavra, para que você acerte-o. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, e nós, como casas espirituais, somos a Tua casa, Senhor. Nós queremos te pedir que o sangue de Jesus possa nos limpar agora, purificar os nossos corações. Ajuda-nos contra tudo isso, que nós possamos entender o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro caminho da confissão. E se alguém aqui, Senhor, nós não trouxemos esse conteúdo para trazer peso e acusação, nós não estamos aqui pondo nenhum tipo de peso sobre ninguém, porque o Teu perdão está aqui, Senhor. E nós, como igreja, como geração, nós não queremos negociar com isso. Nós não queremos, Pai, nós não queremos, Pai. Tudo o que nós desejamos é andar nos Teus caminhos em retidão e em santidade, Senhor. Limpa as nossas vidas, Pai. Purifica os nossos corações de todo esse tipo de lixo. Se porventura os nossos olhos percorreram o que não deveria, Senhor. Se porventura, Senhor, estamos negociando com essas imagens, com essas internets, com cliques, com mensagens, Senhor, nós pedimos perdão. Eu me levanto como intercessor nesta geração, Pai. Pedimos perdão por nós, como filhos e filhas, consumirmos esse lixo, Senhor. Mas ajuda, Senhor. Ajuda-nos. Troca a fraqueza pela Tua força. Limpa os corações. Perdoa, Senhor. Lava a alma. Lava o entendimento. Lava, Senhor, em nome de Jesus, isso. Como aquele estudo que eu lia, Senhor, que isso é tão maléfico, que destrói até a massa cinzenta do cérebro,
O consumo disso é tão destrutivo como o uso da cocaína e da maconha. Porque impede diretamente os jovens, as pessoas que consomem isso, a tomada de decisões. As pessoas não conseguem tomar decisão porque estão presas. Nós queremos abrir as prisões hoje e declarar que nós estamos livres por causa da obra de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, cada um de nós a mudar o rumo. Porque sobre esta casa nós estamos falando de um novo rumo. Novo rumo fala de metanoia, fala de arrependimento também. Que nós possamos entender o que é o verdadeiro arrependimento. Se é com choro ou se é sem choro. Mas nós queremos mudar o caminho, Senhor. E tomar o caminho da verdade. Recebe o perdão de Deus. Recebe a libertação que você precisa. Em nome de Jesus.